Amados, nesta manhã queremos compartilhar algo novamente simples e conciso, mas cremos que é algo que vem da parte do Senhor. Quero te convidar rapidamente a abrir a sua palavra em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios no capítulo 3. Nosso irmão Paulo nos ensina algo aqui precioso. E peço perdão, mas se você puder abrir a sua palavra em 2 Coríntios 3, enquanto as crianças estão se deslocando para a sua aula. Isso, 2 Coríntios capítulo 3. Antes até de nós lermos, queria contextualizar um pouco, e bem pouco mesmo, porque só para falar desse contexto nós levaríamos aqui um tempinho. Mas Paulo, quando foi para Éfeso, e na circunstância que ele está escrevendo essa carta, muito provavelmente ele estava preso, ou sofrendo ali bastante angústia. E ele ali, você vai lembrar de que ele em Éfeso, ele vai e prega num templo, onde haviam vários deuses ali, ele prega e fala sobre o Deus desconhecido. E ali há uma perseguição tremenda com relação à sua vida, ao seu ministério. E ele começa a passar ali um aperto muito grande. Ele planta essa igreja em Coríntios. Ele tem notícias de Coríntios, uma notícia muito ruim daquilo que está acontecendo em Coríntios. E ele ali fica aflito. Já havia escrito uma primeira carta e ele está aguardando agora que Tito volte com notícias daquilo que ele precisava ter essas notícias, ele estava ansioso para ter essas notícias. No capítulo 8 você vai ver que ele está aguardando essas novidades de Corinto. Mas enfim, ele começa a escrever e parece que diante de toda aquela situação, todo aquele contexto, algumas pessoas estavam resistindo a Paulo, estavam ali dizendo a ele, falando coisas com relação ao seu próprio ministério, dizendo, olha, Paulo não é bem assim, ele está meio perdido, acusam a questão de finanças. E Paulo então começa a escrever essa carta, e se você for ver desde o início, ele já muito contrariado, não querendo ter que fazê-lo, mas faz, e começa a não a se defender, mas a se mostrar e colocar ali o porquê do seu ministério, o porquê do seu chamado, e as situações em que ele se colocava, que ele se coloca em defesa até do seu próprio ministério, mas mostrando na realidade o contraponto daquilo que estava sendo dito por alguns que estavam lhe resistindo. E Paulo precisa então se posicionar, e ao se posicionar ele começa a descrever algo no capítulo 3, que é onde nós vamos ler, capítulo 3 de 2 Coríntios, e ele começa a dizer, olha, é muito complicado isso, eu escrever a respeito de mim mesmo, eu precisar me defender, eu não preciso de defesa, mas vocês já são a própria defesa. E aí ele começa a discorrer, e eu queria falar sobre isso. Amém? Então vamos ler capítulo 3 de 2 Coríntios. Diz assim, no versículo 1 em diante: começamos outra vez a nos louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de alguma carta de recomendação para vocês, ou de recomendação de vocês? Vocês são a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, aleluia, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos essa confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o espírito de morte, se no ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que
desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Palavras que a gente não costuma ler muito, né? A glória inexcedível. Versículo 11, e se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, temos tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo este véu é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando um deles, versículo 16, se converte ao Senhor, então o véu é retirado. 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos achegamos a ela com fome, com sede. E queremos, Senhor, ter clareza e compreender, ó Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas, enquanto indivíduos, enquanto comunidade, enquanto família. E neste tempo que o Senhor escolheu, que se chama hoje, para estarmos vivos, Senhor, nesta era, para estarmos aqui, Senhor, como embaixadores, embaixatrizes, Senhor, do Teu reino. Senhor, que nós tenhamos completo entendimento e completa plenitude, Deus, daquilo que é o Teu propósito em nós e por nós. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, juntos, ó Deus, um domingo de manhã, frio talvez, no externo, ó Pai, mas pedindo que queime em nossos corações o fogo da paixão pelo Teu nome. E que assim sendo, Deus, nós possamos permitir que o Teu Espírito Santo continue escrevendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus, tudo que milita contra a Tua palavra caia por terra. E cada um que, Senhor, possa nos ouvir seja abençoado. Não por nós, mas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é magnífica, ela é incrível. E vamos entender o que é uma carta, né? Qual é o conceito de carta? Se eu e você formos procurar este conceito, né, nos dicionários, nos locais que você e eu podemos entender o que é uma carta. Então, carta é uma palavra feminina, como diz nosso Aurélio, né? Significa uma correspondência, é algo escrito ou impresso, que se envia a alguém vindo de uma instituição ou de uma empresa ou por um indivíduo para comunicar alguma coisa, para trazer o conteúdo de uma mensagem que normalmente vem inserido num envelope e é selado. É uma carta que ela vem assim, desta forma para que ninguém a viole, né? Para que o conteúdo dela não seja violado e seja corrompido. E é um documento, então, oficial, é um documento legal, é crime você abrir correspondência dos outros, né? Você não pode fazer isso, não sei se você não sabia, mas não pode, é crime federal, isso aqui em qualquer lugar do mundo. E confere, às vezes, um título ou uma informação, às vezes até um diploma. Então, tem a ver com, também é chamado de carta, olha que interessante, a relação de refeições, quando você vai num restaurante, você pede a carta. Né? Geralmente pedem a carta de vinhos, por favor, a carta de vinhos, tal. Você vai lá e escolhe um vinho, é um cardápio. Também é uma representação reduzida de da região, de um país. Você, quando vai navegar, você precisa de cartas de navegação, ou cartas náuticas, ou cartas aeronáuticas, né? Se for também voar. Então demonstra, a carta também serve nessa conotação para demonstrar um lugar. Interessante.
É um documento de valor legal transmitido por autoridades, que sejam políticas, elas, civis, militares. Existe também a expressão de carta branca. Você tem uma carta branca, tem um consentimento para fazer o que for preciso dentro de determinada situação, né, que você possa se comportar da maneira que desejar. Isso é usado de um sentido figurado. Há também a carta magna, que são as leis que organizam a vida de uma nação. Tudo isso eu estou lendo aqui, o que significa carta, o que pode significar uma carta. Ok? E há ainda, por último, as cartas que são utilizadas num baralho, que é um jogo, né? E aí você já entende que pode ser também utilizado de uma maneira para jogatina. Sabendo disso, dessa definição de carta, o que eu e você entendemos quando Paulo diz que, fala, olha, eu estou escrevendo aqui para vocês, no capítulo 3, versículo 1 em diante, e ele disse, será que eu preciso de alguma carta de recomendação? Será que eu preciso que vocês me recomendem? Eu preciso que alguém me recomendem para vocês? Será que é isso que nós estamos precisando? E a palavra de Deus nos ensina, e se o irmão puder me ajudar, que eu não preparei esse texto, mas me vem agora, que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode me achar esse texto, por favor? Que nós temos o selo do Espírito. Não lembro se é em Hebreus, mas enquanto o nosso irmão aqui me ajuda, Paulo aqui está dizendo, olha, eu podia escrever muitas coisas, muitos poderiam escrever a meu respeito, ou vocês mesmos poderiam, mas eu não necessito de nada disso. Porque aquilo que foi ministrado através da minha vida para vocês já é a carta, já é um documento oficial, e não foi escrito por mim, foi escrito pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 1:22, está vendo? Aqui pertinho. 2 Coríntios 1:22, é do outro lado, né, da página, né? É esse mesmo. Vamos ver o 21, 1 Coríntios 1:21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então nós temos o selo do Espírito Santo. E Paulo, então, aqui tem um contexto todo histórico, tem um contexto, mas veja só, Paulo, um homem de Deus, colocado numa geração para ministrar a palavra, para ministrar a novidade do Evangelho de Jesus Cristo. E aquela geração era ruim e perversa. Só aquela geração. Hoje está tudo lindo, né? Troféu joinha para a nossa geração, está tudo certo. Então você começa a pensar, meu Deus, como Paulo deve ter sofrido, né? E Paulo está dizendo, eu preguei o Evangelho, eu mostrei para vocês o Evangelho, e não foi só com demonstração de palavras e convicções e argumentos humanos, mas foi com demonstração de poder, né? De autoridade, vindo da parte de Deus, e vocês viram isso. E esta igreja que ele plantou começou a tomar outro rumo, outros homens entraram, falsos profetas, homens deturpando, aconchambrando, desculpa o termo, mas dando uma ajeitada nas coisas, nos princípios da palavra e começando a conduzir de outra forma. Haja visto o que faziam na ceia, né? Haja visto algumas situações que eles estavam deturpando tudo. Então deixavam para comer na igreja e não esperavam uns pelos outros, desrespeito com os enlaces matrimoniais, enfim, toda uma situação. E era igreja, eram os crentes, eram os irmãos. Uau! O povo chamado, escolhido para ser santo, separado de algumas atitudes que não têm sentido nenhum. Então, nós precisamos entender o que Paulo está nos ensinando e o que o Espírito Santo tem como objetivo para a minha vida e para a sua vida hoje. E o que nós estamos fazendo aqui não apenas como indivíduos, mas como cartas. Oi, eu e você somos uma carta. A questão o grande problema é que às vezes a gente tem se reduzido a ser um simples bilhete. Um bilhetinho. Aí, ao invés de nós estarmos próximos das pessoas, a gente chega lá e fala, Jesus te ama. Bilhetinho rápido.
WhatsAppzinho, papá, uma mensagem. Às vezes com algum emoji. Tá, legal. Você até demonstra algum emoji para a pessoa, né? Você até tem alguma empatia com a pessoa, mas nós estamos nos reduzindo e nos resumindo a isso. Quando, na verdade, a palavra nos ensina e nos mostra, e aqui nós teríamos a vontade de aprofundar, e eu não quero me estender muito, mas eu quero ser bem incisivo para que você assimile. E eu quero citar aqui um rabino chamado Jonathan Sacks. Este rabino ele tem alguns livros, e um desses livros, o título dele é Como Curar um Mundo Fraturado. Se você puder ler, depois leia. É muito interessante, porque você vai entender que você existe não para viver o seu eu, não para viver o seu ego, mas para você estar aqui para ajudar e fazer parte de um todo, e o mundo está fraturado. Né? Nós precisamos... E ele, como rabino, tem um outro livro chamado Uma Letra do Torá, Uma Letra da Torá. E neste livro, de Uma Letra da Torá, ele tem um conceito muito interessante, onde ele coloca assim, que cada judeu é uma letra. Cada judeu é uma letra. Cada família é uma sentença. E cada comunidade é um parágrafo. É uma responsabilidade que cada um carrega e tem esse entendimento. E quando um judeu abandona o seu compromisso, ele vai explicando nesse livro, é uma letra da Torá que cai. Quando cada família abandona esse compromisso, é uma sentença da Torá que cai, e aí a Torá vai ficando desfigurada. A mensagem da Torá vai se desmantelando. E isso aponta para nós, porque Paulo diz, vocês são a carta. E nós temos que compreender que hoje, eu, Sérgio, sou uma letra também dessa carta. Que a minha família tem que ser uma sentença dessa carta. Que a nossa comunidade, como tantas outras comunidades que são cristãs e buscam o senhorio de Jesus Cristo, também formam um parágrafo e nós todos formamos um texto. E quando nós abdicamos de ser essa mensagem viva e escrita, nós estamos comprometendo a mensagem do todo. Porque a palavra nos ensina que o mundo nos conheceria pelo amor. E não pelo palavrório. Não por textos rápidos, não por mensagens curtas, não por emojizinho, não por emoção barata, não como uma carta de baralho para ficar trocando e de repente ver quem ganha, para apostar quem vai levar mais no final da banca. Nós não fomos chamados para esse tipo de carta. Nós não fomos chamados para dar carta branca para as pessoas fazerem o que quiserem e nós também agirmos numa liberdade que o Espírito Santo nos dá e assim comprometer o que foi escrito, não com tinta humana, mas com o sangue do Cordeiro. Esta carta não foi escrita com uma esterográficazinha qualquer, mas foi escrita pelo sangue derramado naquele madeiro. Foi com esse pincel que o Senhor escreveu esta carta no meu e no teu coração. Se você um dia, como eu e nós, de verdade, um dia encontramos com o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele escreveu, o Espírito Santo escreveu em mim e em você algo, selou no nosso coração. A palavra diz que nós somos uma vida selada, uma carta com o selo de autoridade do Espírito Santo, enviada a viver hoje. Neste tempo, o que as pessoas estão lendo então, quando elas nos abrem? Ou nós não nos permitimos abrir? Ou nós queremos ter uma carta, guarda lá, é um diploma, deixa ali pendurado na parede, nem mexe. Quem quiser vir e ver, olha. Mas Jesus foi a principal carta magna. A nossa Constituição é Jesus, o amor que ele é expresso. Ele não é apenas uma fala de amor, ele é o próprio amor expresso. E ele então andando, ele vem e transmite essa carta viva, saindo da gaveta, se a gente pode assim dizer, saindo da escrivaninha, saindo da mesa onde começou a ser desenhado e escrito, e vai até cada uma das pessoas, vai a cada ser da humanidade. E hoje ele vem através de nós, pequenos parágrafos,
frases, letra. Quando você está só, você é a letra. E a palavra de Deus diz que quando Ele fala, esta palavra liberada, essa letra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Mas nós temos que entender e pedir a Deus misericórdia para que fiquemos firmes neste propósito de cumprirmos o desígnio desta letra, de cumprirmos o objetivo da frase que a minha família é, de juntos com a comunidade cumprirmos o objetivo dessa parte desse texto, desse parágrafo que formamos juntos, para que o texto não seja corrompido, para que o texto, a mensagem do Senhor, não seja distorcida. E esse é o nosso clamor nesta manhã. Que possamos ter clareza, que quando as pessoas olharem para nós, nós possamos expressar como letras, como pedras vivas, diz Pedro, que nós não nos venhamos a desfigurar a mensagem, que a nossa família se mantenha firme, como um texto que pode ser lido para quem passar de longe e ver. Aqui há amor, aqui há a vida de Deus, aqui há um sinal de que existe esperança. E quando famílias se reunirem, se encontrarem, há uma explosão, né? Primeiro há uma eclosão, mas depois uma explosão para fora, de que todos possam ver. Aqui há uma mensagem clara, nítida, perfeita. Podemos enxergar de longe. Lá no Velho Testamento o Senhor falou, escreve de maneira que pessoas quando passarem possam ler correndo. Hoje as pessoas estão correndo. E o que elas leem de nós? O que elas leem em nós? E isso passa pelo objetivo, propósito individual de cada um, passa pelo projeto da sua casa, da sua família e pelo projeto de comunidade que nós temos aqui. E queremos avançar e cremos que o Senhor está nos levantando, como tantas outras neste tempo, para fazer diferença, para agirmos diferente, fora da caixinha, fora do baralho, porque nós não somos cartas de baralho. Ah, vocês estão fora do baralho, que bom que nós estamos fora, porque nós não queremos estar dentro do baralho mesmo. Nós queremos ser uma mensagem e não uma carta marcada. Nós não precisamos de zaps, né, de copas. Nós não precisamos de ninguém para ver quem berra mais na mesa, quem usa, né, usando aqui a alusão a um jogo de cartas. Nós não precisamos blefar. O nosso amor não é um blefe. Não pode ser. Nós precisamos amar de verdade como Ele nos ama. Nós não estamos aqui numa relação para ver o que eu posso ganhar com isso. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Que nós venhamos a entender e voltar a este padrão. Vocês são a carta. Eu não preciso falar mais nada. Vocês, a vida de vocês é uma carta enviada e escrita pelo Espírito Santo com o sangue de Jesus. Eu quero te convidar depois a você ler primeiro e depois os 2 Coríntios e compreender o contexto histórico. Se você puder, busque entender o que estava acontecendo com Paulo, com o que estava acontecendo com a igreja, e que, felizmente ou infelizmente, porque a palavra nos dá exemplos, nos dá clareza e nos traz testemunho para que compreendamos hoje o que está acontecendo conosco. E entendamos, nós estamos vivendo hoje numa igreja tão complicada quanto, num momento onde o movimento chamado igreja, o corpo de Cristo, está vivendo tão complicado quanto. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo continua escrevendo e liberando as suas cartas e enviando com o selo da sua autoridade, com o selo que nós temos de representação, que possamos ser esta carta onde as pessoas possam nos ler, possam abrir, encontrar consolo, encontrar a mensagem, encontrar um diploma de amor. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. Breve, simples, mas eu creio que o Espírito Santo quer trocar nossos corações com isso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a Tua palavra, Senhor, e sabemos que na nossa limitação, oh, Senhor, nós não conseguimos
explicar a grandeza, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do teu amor. Mas como Paulo, Senhor, nós oramos que o Senhor possa nos ajudar a compreender estas coisas. E que possamos, Senhor, mergulhar firme. E, Senhor, se houve alguns rascunhos da nossa vida, se muitas vezes nós rascunhamos a carta, se nós, Senhor, borramos em algum lugar a tua mensagem, nós te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor passe a borracha do sangue de Jesus sobre nós, que nos limpa, nos lava, nos purifica. E a mensagem possa ser novamente lida na íntegra, sem, Senhor, adendos humanos. Sem, Senhor, o nosso dedo ali, ó Pai, para colocar o nosso achismo, colocar aquilo que nós entendemos porque achamos que somos alguma coisa, ou mestres talvez em alguma área. Nós nos esvaziamos para que a Tua glória venha sobre nós. Que nós diminuamos, que Jesus cresça. Senhor, que a Tua presença seja latente e não o nosso ego. Que o Seu caráter apareça, Senhor, que estejamos a cada dia forjados na forma de Jesus Cristo. Para que, como lemos neste texto, venhamos a crescer de glória em glória para chegar na imagem do Senhor. Não há maior glória do que possamos refletir a Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos onde falhamos. E eis-nos aqui, Pai. Se preciso for, escreve de novo. Nos torna cartas brancas, para que o Senhor possa escrever ao Senhor as mensagens que o Senhor quer para este mundo. Eis-nos aqui como família, indivíduos, família e comunidade. Para que, Senhor, o texto que veio do Teu coração não seja corrompido. Mas antes, que todos ao lermos as nossas vidas, leiam e percebam o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso clamor nesta manhã. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família, a cada irmão. Que nenhum deles caia do texto. Que nenhum, Senhor, fique fora de contexto. Mas que todos nós, juntos, possamos expressar a Tua mensagem, o Teu amor, a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse é o nosso desejo para cada um de vocês, para cada um de nós, como família. Que Deus te abençoe. Nós vamos aqui continuar e vamos orar juntos. Faça o mesmo, onde você estiver, para a glória de Deus. Deus te abençoe.